Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Donald Trump relançou o debate a respeito de protecionismo e liberalismo, a respeito de protecionismo comercial e intervencionismo do Estado na economia, porque é disso que se trata. E quando falamos que isso foi relançado pelo Trump, não é que é um debate que nasceu recentemente ou que é coisa dos últimos 50 anos. O debate entre conceitos liberais e intervencionismo do Estado, o que inclui medidas protecionistas, ele vem desde o final do século XVIII. Ali por volta de 1780, 1790, já havia principalmente na Inglaterra um debate a respeito do assunto. Mas, claro, ele ganha um escopo teórico no século XIX e, basicamente, entre conservadores e liberais. Os conservadores, bom, acho que ainda ensinam nas escolas, na minha época, faz tempo, é claro, mas imagino que também o Panvec e os jovens, Guilherme Agrela e Beatriz Beirute, estudaram, pelo menos em algum momento, na escola, Malthus. Principalmente, eles costumam falar sobre Malthus quando vão tratar da sua teoria sobre a relação produção agrícola e crescimento populacional. Uma ideia equivocadíssima. A teoria de Malthus era equivocada, até porque não considerava o efeito da tecnologia, das revoluções tecnológicas na capacidade de produção de alimentos. Então ele fez cálculos que não eram pertinentes, né? Foram derrubados pelas revoluções tecnológicas. Mas Malthus também tratou da questão relacionada à relação do Estado com a economia. E ele era um defensor de medidas intervencionistas, principalmente de protecionismo, e queria que houvesse uma taxação em cima de produtos agrícolas e que essa taxação deveria beneficiar os senhores de terra. Então, os grandes senhores de terra, os Lord Lands, lá da Inglaterra, bancavam estudos que indicavam que, se não houvesse essa taxação, haveria uma quebradeira geral de senhores de terra, que viviam de renda. Viviam de renda daquilo que era produzido em suas terras. E eles queriam uma taxação sobre excedentes para garantir a sobrevivência dessa classe específica. E havia os liberais. Eu não acho adequado chamar Adam Smith de liberal. Adam Smith é muito mais do que alguém rotulável apenas com o carimbo liberal. Ele foi um gênio, ele produziu em diversas direções, inclusive, ao contrário dos liberais de jardim de infância que gostam de citar Adam Smith, ao contrário do que eles dizem, Adam Smith tinha muitas preocupações com os trabalhadores. E ele tem um livro que trata especificamente da questão do trabalhador, da sua alienação do produto que ele viabiliza, ele realiza, ele transforma a matéria-prima em riqueza,
com o seu trabalho. E tanto Adam Smith quanto David Ricardo consideravam o tempo de trabalho aquilo que determinava o valor. Isso muda em Marx. Marx usa muito Adam Smith e Ricardo, mas ele usa o tempo de trabalho, na verdade, como uma régua na comparação daquilo que é produzido socialmente no mundo inteiro, todas as mercadorias produzidas no mundo e que vão, sem que alguém possa arbitrariamente determinar isso, a não ser em setores monopolistas, ou em obras únicas, a Mona Lisa, por exemplo, né? Você não tem concorrente para aquele quadro. Então o preço pode ser determinado aleatoriamente porque você não tem concorrência para aquilo. É um produto único. Não há dois, não há três. Ele é único, exclusivo. São mercadorias exclusivas. Agora, por muito tempo, protecionismo e liberalismo, porque aí vem, depois de Smith, de Ricardo, vem aqueles que são radicalmente defensores da liberdade de comercialização. Nada de protecionismo, nada de super tarifas, nada de portos fechados. Vamos competir. A competição vai provocar o aumento da produtividade, a busca por nova tecnologia, a busca por melhores produtos para que eles possam vencer a concorrência. Mas isso é uma idealização. Porque as coisas nunca funcionaram assim. No século XIX, é bom lembrar que o Império Britânico só começa a defender o liberalismo depois que ele tem a indústria mais desenvolvida do mundo. E essa indústria desenvolveu-se com muito subsídio público, com muita proteção comercial. Adam Smith atacava esse sistema protecionista, mas ele durou para além de Smith. E só quando, dentro da Inglaterra, a indústria consegue um nível de desenvolvimento superior aos seus concorrentes internacionais, basicamente europeus e um pouco depois também os Estados Unidos, é que a Inglaterra passa a defender o fim das proteções, até porque ela queria abrir mercados para os seus produtos. E sabia que internamente ela ganharia a concorrência, porque ela tinha mais produtividade, ela tinha novas tecnologias e ela tinha capacidade de enfrentar produtos importados no seu mercado interno. Mas antes disso, não. Era proteção e subsídio. Fortunas foram feitas com investimento inicial com dinheiro público. No Brasil acontece até hoje, hein? Aliás, no Brasil, a estrutura agrária é basicamente uma herança da corte portuguesa, que foi definindo quais seriam os senhores de terra. E muitas fortunas advindas do investimento industrial foram construídas a partir de benefícios, subsídios e favores do Estado. No Brasil, isso permanece. A Alemanha, ainda no século XIX, ela queria industrializar-se. Ela fez isso muito rapidamente, mas ela começou muito depois. De Inglaterra, de Holanda, da França. Mas quando a Alemanha consegue dar um salto na produção tecnológica, até porque ela já tem como base aquilo que a Inglaterra utilizava, que a França utilizava, que a Holanda utilizava. Ela cresce muito rapidamente. E aí, na segunda metade do século XIX, fica claro que o capitalismo tende para a concentração e, no limite, para o monopólio.
as grandes empresas vão enxugando o mercado, comprando as pequenas. Isso na produção de algodão e no setor financeiro. Os grandes bancos vão comprando os pequenos bancos. Os grandes industriais, as grandes indústrias vão incorporando as pequenas indústrias. A não ser em setores específicos, onde não há necessidade ou interesse. E o monopólio dá origem a outro movimento. A busca por nova mão de obra, mais barata, mais matérias-primas, mais baratas. E aí vem o imperialismo. Que até a Segunda Guerra Mundial era o imperialismo de vários países e depois da Segunda Guerra o sistema imperialista encabeçado, esse sistema imperialista, pelos Estados Unidos. Só que com o fim da União Soviética e, portanto, a hegemonia de um sistema, com o colapso da União Soviética, em 91, dezembro de 91, o movimento seguinte, que já tinha embriões nas décadas de 70 e 80, é a globalização. E aí essa expansão é muito rápida, inclusive em direção aos antigos países socialistas. E a globalização prevê divisão internacional do trabalho e da produção. É basicamente o seguinte: onde é mais barato produzir navio? Onde é mais barato produzir parafuso? Onde é mais barato produzir chips? Onde é mais barato produzir celulares? Onde é mais barato produzir algodão? Onde é mais barato produzir soja? Então faremos a divisão internacional da produção. E todo mundo terá produtos mais baratos, mas deixará de produzir outros tantos, porque eles serão produzidos em outros lugares. O capitalista, de vários setores, não de todos, mas de vários setores, vai ter esse ambiente. Bom, por que eu vou produzir aqui se eu tenho uma produção com um custo muito menor na China, na Indonésia, no Vietnã, na Índia? Eu não vou produzir aqui, vou produzir lá. Eu não vou produzir soja porque eu não vou conseguir competir com a soja brasileira. Vou produzir outra coisa. Eu não vou produzir chips porque essa vai ser a tarefa de Taiwan. Taiwan será o grande fornecedor de chips. Não estamos falando de matéria-prima, porque aí você tem um fator natural. Em alguns lugares existe aquela matéria-prima e em outros não. Mas estamos falando de manufatura, de produtos industrializados. Onde é mais barato? E aí, o custo do trabalhador, o custo da força de trabalho tem um peso. E isso mudou, porque a China, nos anos 90, a China teve um retrocesso nos direitos e garantias dos trabalhadores. Isso começa a mudar já neste século, mas muda para valer de 2013 em diante, ou seja, com a chegada de Xi Jinping. Não que Xi Jinping fosse o idealizador da mudança, ele era o portador da mudança, o escolhido para reconstruir direitos e garantias com a China já suficientemente rica para não precisar mais oferecer ao capital internacional mão de obra baratíssima. Acabou. Hoje o salário médio na China é maior do que o do Brasil, é maior do que o do México. Acabou. Embora ainda existam escalas de trabalho que aqui são consideradas inaceitáveis, aqui nos Estados Unidos, na Europa Ocidental. Escalas pesadíssimas de trabalho. Mas mudou o cenário. E mais, a China passou a olhar para o seu mercado interno,
Pô, aqui há 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Eu não dependo de mercados externos de consumo. Claro, vou continuar disputando esses mercados, porque a China se tornou a indústria do mundo. Mas ela passou, inclusive lançaram a palavra de ordem, prosperidade interna, olhando para esse mercado. E a Índia, com a população hoje um pouco maior do que a da China, a Índia tem hoje a maior população do mundo, passou a da China, mas também na casa de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E produzindo freneticamente alta tecnologia e medicamentos. Só que agora, a Europa, que viu suas indústrias irem para a Ásia, os Estados Unidos, que viram sua indústria ir para a Ásia, também para o México, onde o custo da mão de obra é menor, mas depois, prioritariamente para a Ásia, os capitalistas internos, uma faixa importante da plutocracia dos Estados Unidos, passou a dizer: a globalização não nos interessa mais. É preciso reconstruir um extraordinário complexo industrial dos Estados Unidos e repatriar as indústrias que foram embora. Aí vem o protecionismo comercial, com a utilização de super tarifas, e a ideia de subsídios. Porque há também embutida na política econômica, da qual Trump é o portador, não é o idealizador, mas é o portador, está embutida a ideia de subsídios. E é bom lembrar, o setor de alta tecnologia, o Elon Musk, por exemplo, é um grande freguês do Estado. Ele recebe subsídios tremendos para Starlink. Tem contratos com o Departamento de Estado, o Departamento de Defesa, com a NASA. A Microsoft, por exemplo, ela ganhou o monopólio do programa de computador. Ela ganhou um monopólio global. Por isso, comparativamente, a inovação é menor do que em outros setores da alta tecnologia. Para garantir esse monopólio, algumas chaves ficam no bolso do Bill Gates. É um monopólio que o Estado concedeu. E concedeu subsídios a Facebook, a Google. Então, é interessante notar como liberais no Brasil, liberais de jardim de infância, mas liberais, que criticariam qualquer país que adotasse as medidas do Trump, ou mesmo os Estados Unidos, se não fosse o Trump seu herói. Porque eles não podem agora adotarem a defesa do protecionismo e da intervenção do Estado. Mas se calam, meio perplexos, porque é isso que o seu herói está fazendo. No país que eles têm como o modelo acabado de liberalismo. O que tem muito de lenda. A internet, ela nasce e se desenvolve com dinheiro público. Aliás, com dinheiro específico do Pentágono, das Forças Armadas. E depois, claro, ela é lançada para o setor privado, para que ele, o setor privado, a desenvolva. Mas, do outro lado, a esquerda acostumou-se, e é interessante notar que Engels, portanto estamos falando de século XIX, porque ele nasceu e morreu no século XIX, Engels disse que havia, em muitos setores socialistas, um fetiche pelo Estado. Uma relação supersticiosa. Superstição. Essa é a palavra. Uma relação supersticiosa com o Estado.
Quando, na verdade, isso é antimarxista. Marx atacava tanto o liberalismo como fantasia teórica, como atacava o protecionismo e a intervenção do Estado. Porque ele dizia, não haverá sucesso, eficácia, eficiência em intervenção do Estado em preços de mercadorias. Necessariamente, no capitalismo, o preço é o resultado de uma comparação que se dá automaticamente entre as diversas produções de mercadoria no mundo, incluindo a medida tempo de trabalho para a produção dessas mercadorias. Mas a esquerda tornou-se cada vez mais estatizante. E com Keynes, isso se exacerbou. Embora os liberais de jardim de infância chamem Keynes de esquerdista, pensador, teórico esquerdista, isso é uma bobagem, hein? Keynes era pró-capitalismo, mas não acreditava nas regulações do mercado e menos ainda na ideia de infalibilidade das regulações livres do mercado. E em vez do senhor de terra, defendido pelo Malthus, o Keynes defende que o Estado seja o grande controlador dos excedentes de produção, o grande interventor, inclusive, na expansão monetária e nas medidas para enfrentar a crise que ocorre de tempos em tempos. A crise é outro elemento inerente ao capitalismo. Ela precisa acontecer. O capitalismo precisa de crises. Ele faz regulações internas, acomodações com crises. As crises são inerentes ao sistema capitalista. E a esquerda tornou-se, na economia, basicamente keynesiana. E em política, muito pior do que isso. Ela tornou-se marcusiana, ou seja, ela virou adepta de Herbert Marcuse. Então, tanto as ideias dessa esquerda keynesiana são anti-revolucionárias e antimarxistas, quanto, obviamente, esse ato de incensar o mercado. Há um grupo de acadêmicos, intelectuais, autores, políticos, jornalistas, que tem uma relação supersticiosa com o mercado. O fetiche do mercado. E uma outra parte de intelectuais, políticos, de autores, de analistas, com uma relação supersticiosa com o Estado. E ambos defendem coisas que Marx e também Engels, e esse também é porque são pessoas diferentes, eles não concordavam em tudo, mas nesse caso ambos concordavam, refutavam, atacavam, criticavam. Mas hoje há essa ideia pastiche, rasteira, de que a esquerda é intervencionista e a direita é liberal. Aí vem o Trump, inequivocamente de direita, e adota o intervencionismo e o protecionismo. Então é preciso mais teoria nos debates. É preciso largar os fetiches, as superstições econômicas e também os penduricalhos frágeis, ideológicos, e estudar para ter uma posição com base nos grandes estudos e na história. Naquilo que o protecionismo produziu, naquilo que o liberalismo produziu e naquilo que faz sentido para a economia hoje. Mas parece inviável que
Optem pelo estudo. É muito mais fácil reproduzir lugares comuns, meu caro Cristiano Panvelli.